dolosos contra a vida. Aí, meus amigos, a situação é diferente. Imagine que um deputado federal, auxiliado por seu irmão, matam dolosamente alguém. Portanto, um parlamentar e uma outra pessoa sem essa prerrogativa matam uma pessoa. Nesse caso, quem julgará os dois? Aplica-se nessa situação a regra da continência? Nesse caso, não. E sabe por que nesse caso não? Porque a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida também está na Constituição Federal. E aí não pode, então, ser regida por um artigo do Código de Processo Penal, não é? É o chamado princípio da supremacia da Constituição. Então, uma regra constitucional, ela deve sempre prevalecer sobre uma regra infraconstitucional. Então, nesse caso, se um parlamentar pratica um crime de homicídio com uma pessoa que não tem essa prerrogativa, o processo será separado. Ou seja, o parlamentar será processado, se deputado federal, por exemplo, será processado lá no STF, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da Constituição, e o coautor, que não tem essa prerrogativa, que também praticou homicídio, será julgado pelo tribunal do júri. Isso porque, como eu disse, são duas competências constitucionais. Uma está prevista no artigo 53, parágrafo 1º, aquela competência para julgar os crimes de deputados federais e senadores. E o outro é a competência do tribunal do júri, que está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, respondendo à pergunta que me foi feita, a imunidade parlamentar com relação à prerrogativa de função se estende aos coautores? Em regra, sim, se estende. É o artigo 77 do Código de Processo Penal. E qual a exceção? Exceção se dá em se tratando de crimes dolosos contra a vida. Nesse caso, haverá realmente uma separação. O parlamentar será julgado pelo tribunal. E aquele que não é parlamentar, que não goza de competência por prerrogativa de função, será julgado pelo tribunal do júri. E um último alerta, uma última observação. Essa competência por prerrogativa de função é destinada a apenas e tão somente aos processos criminais. Portanto, estamos falando de processo penal. Isso não se aplica aos processos civis, como principalmente para as ações de improbidade administrativa. Nas ações de improbidade administrativa, que tem sobretudo natureza civil, o processo vai se dar na primeira instância. Então não vale para as ações de improbidade administrativa esse foro por prerrogativa de função, que antigamente alguns chamavam de foro privilegiado. E por favor, não chame de foro privilegiado, porque eu repito pela última vez, não se trata de privilégio. Não é um privilégio, pois privilégio diz respeito à pessoa. É uma prerrogativa da função. Graças à função, essa pessoa, esse parlamentar, tem alguns direitos a mais, tem algumas prerrogativas. Tudo bem, meus amigos? E essas foram as perguntas que me foram feitas nesse segundo bloco. Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje. O bloco no qual eu respondo questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Vamos ao terceiro bloco? Vamos ao X da questão? Pois bem, meus amigos, vamos então responder algumas questões que já caíram em exames anteriores da OAB sobre o tema da aula de hoje. O tema que, como nós sabemos, é imunidade parlamentar. Vamos ver a primeira questão selecionada? Põe na tela para nós. A primeira questão diz: no que se refere às prerrogativas conferidas aos parlamentares federais, assinale a opção correta. E vejamos a letra A. Os delitos de opinião praticados por congressistas no exercício formal de suas funções somente poderão ser submetidos ao Poder Judiciário após o término do mandato do parlamentar. Meus queridos amigos, essa alternativa está absolutamente errada. Errada. Como assim? Nos delitos de opinião, o parlamentar vai ser processado depois? O parlamentar não vai ser processado nem depois, nem durante, nem antes. Isso porque, como nós sabemos, existe a imunidade material. O parlamentar não pode ser processado criminalmente
por suas opiniões, palavras e votos. E isso vale, meus queridos amigos, para todos os delitos de opinião. Se praticados no exercício do mandato, o parlamentar não pode ser processado por injúria, por calúnia, por difamação, nem antes, nem durante, nem depois do mandato. É a imunidade material. Por isso, essa letra A está absolutamente errada, incorreta. Vejamos a letra B. Põe na tela a letra B. A letra B diz: recebida a denúncia contra senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do parlamentar réu ou do partido político a que é filiado, pode sustar o andamento da ação. Ah, meus queridos amigos, essa letra B também está absolutamente errada, incorreta. Estava indo tudo bem. O parlamentar processado pelos seus crimes, ele pode, tem uma divisão, não é? Você lembra disso? Então, pelos crimes praticados antes da diplomação, o processo não pode ser suspenso. Pelos crimes praticados após a diplomação, o processo pode ser suspenso. Mas suspenso de que maneira? A Constituição Federal, no artigo 53, diz que quem pede essa sustação é partido político representado na casa. Então não é o próprio parlamentar que pede essa sustação, nem o partido político do qual ele faz parte. A Constituição deixa claro, quem pede é partido político com representação naquela casa. E aí está o maior erro dessa alternativa de letra B. Vamos ver a letra C, vamos dar uma olhadinha na letra C, põe na tela. A letra C diz: as imunidades de deputados e senadores não subsistirão durante o estado de sítio, dada a gravidade da situação de crise e da excepcionalidade da medida. Ah, meus amigos, essa alternativa também está absolutamente errada. Errada. Não é possível isso fere o artigo 57 da Constituição Federal. Durante o estado de sítio, a imunidade parlamentar não é suspensa automaticamente. Ela pode até ser suspensa pelo Congresso Nacional, mas numa situação muito peculiar. Segundo o artigo 57 da Constituição Federal, o Congresso pode suspender a imunidade parlamentar durante o estado de sítio, mas para atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a medida. Então, repetindo, o Congresso pode até suspender a imunidade parlamentar durante o estado de sítio, preenchidos essas condições. Ou seja, para crime praticado fora do recinto e desde que incompatível com a medida. Então, meus amigos, a letra C também está incorreta. Vamos ver a letra D? Põe na tela a letra D. A letra D diz assim: a imunidade parlamentar formal não obsta, observado o devido processo legal, a execução da pena privativa de liberdade decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Olha, meus queridos amigos, essa questão está correta, essa questão está certa, é o X da questão. Veja, é uma exceção, eles foram exatamente numa exceção prevista no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, pelo que nós estudamos aqui. Mas se ele já foi condenado por sentença transitada em julgado, aquela pena pode ser cumprida. É o que diz Alexandre de Moraes, é o que diz Luiz Flávio Gomes, é o que diz o Supremo Tribunal Federal. Então essa alternativa é a alternativa correta, é o X da questão. Vamos ver a próxima questão? Próxima questão de direito constitucional sobre imunidade parlamentar. Põe na tela. Próxima questão diz: em relação às imunidades parlamentares, assinale a alternativa falsa. A letra A diz: os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o STF, desde a expedição do diploma. Meus amigos, essa frase está correta e, portanto, não pode ser assinalada, já que a questão ela quer a alternativa errada. E deputados federais e senadores são julgados realmente perante o STF após a expedição do diploma. É o que diz o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal. Diz exatamente isso. Vamos para a outra alternativa, vamos para a alternativa B. Veja, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional
somente poderão